Bom dia, hoje vamos dar continuidade à nossa matéria de biossegurança. Já aprendemos, paramos nessa etapa de lavagem simples das mãos, aprendemos a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos e paramos aqui em uso de luvas. Então vamos entender a importância de usar as luvas, principalmente no ambiente hospitalar, em um ambiente clínico. Então devemos usar as luvas somente quando indicado. E ao utilizá-las para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosa e pele não íntegra de todos os pacientes. Então, basicamente, nós vamos precisar usar luvas em todos os pacientes em que fomos atender, seja auxiliar, porque ele vai trazer a proteção individual em todos esses casos. Quando é que nós temos contato com sangue e líquidos corporais? Quando estamos atendendo diretamente o paciente e auxiliando também. Contato com mucosa e pele que não está íntegra de todos os pacientes. Utilizá-las para reduzir a possibilidade de os micro-organismos das mãos do profissional contaminarem o campo operatório. Então, não adianta a gente realizar toda uma antisepsia, realizar toda uma limpeza, uma descontaminação, desinfecção da mesa em que vai operar o paciente, lá na mesa em que se coloca os instrumentais para o cirurgião dentista realizar um procedimento, realizar uma cirurgia, a gente deixar tudo descontaminado, tudo estéril e não utilizar a luva. E quando for pegar um material na mesa, pegar sem luva. Então, isso não existe. Precisamos utilizar as luvas para impedir com que os micro-organismos, as bactérias, seja o que for que estiverem nas nossas mãos, não contaminar o campo operatório. Quando a gente chama campo operatório, é o quê? É justamente a região em que nós vamos dispor dos instrumentais, dos materiais que vão servir de uso para realizarmos o procedimento na boca do paciente. Então, quando nós vamos realizar esse tal procedimento, seja ele cirúrgico, seja um procedimento clínico, nós vamos dispor os instrumentais e materiais numa mesa, certo? Essa mesa que fica ligada à cadeira odontológica, ela precisa estar limpa, descontaminada, desinfectada, e sobre ela vamos colocar materiais estéreis. Para pegar esses materiais que estão ali estéreis, todo instrumental, todo material, precisamos utilizar as luvas. Senão, toda a esterilização vai por água abaixo e a gente acaba contaminando esses instrumentais, esse campo operatório que está estéril, está devidamente limpo, a gente acaba contaminando com os micro-organismos presentes nas nossas mãos. Por isso que é super importante, como já citado na aula anterior, tanto a lavagem das mãos, que você já consegue eliminar, descontaminar, remover a sujidade, remover mesmo os micro-organismos das mãos e logo em seguida utilizar as luvas. Devemos também utilizá-las para reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato. Então, a cada paciente precisamos trocar as luvas, sempre que nós estivermos entrando em contato com o paciente, a gente precisa trocar as luvas para entrar em contato com outro paciente. É super errado utilizar uma luva só o dia inteiro e não trocar. Eu digo isso não para o cirurgião dentista, porque é óbvio, que a cada paciente que nós vamos atender, nós precisamos trocar as luvas, mas às vezes o auxiliar também, ele auxilia a cirurgia, vamos supor, auxilia o procedimento com uma luva, e acaba querendo reutilizar, como não teve um contato visível com sangue, não sujou de sangue, porque eu só fiz auxiliar. Ele continua com aquela luva e vai fazer determinadas funções, vai limpar, lavar material com aquela luva, e aí isso está completamente errado. Então, a gente precisa estar ciente, deixar ciente de que luva precisa ser trocada a cada procedimento e ser trocado também à medida que for sendo gasta. Por exemplo, para utilizar para lavagem de instrumental, de material, não é nem indicado a luva de procedimento, mas uma luva de borracha, que é uma luva mais grossa. E tá aí também um grande erro. Muitos auxiliares técnicos de saúde bucal usam para lavagem de instrumental a luva de procedimento. Não é esse tipo de luva que deve ser usada para lavagem de instrumental, mas aquela luva mesmo grossa, a luva de borracha, até mesmo para impedir e diminuir o risco, a chance de perfuração dos instrumentais no momento da lavagem, certo?
Devemos trocar de luva também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo ou quando estas estiverem danificadas. Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais, tais como os telefones, maçanetas, portas, quando estiver com luvas. E não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas. Então, luvas são descartáveis. As luvas de procedimentos, não existe isso de lavar ou colocar para esterilizar, é totalmente descartável. Usou, removeu, jogou fora, precisa de uma nova luva, coloca uma nova luva, tá? E nunca se deve também tocar os materiais, superfícies, porque isso é muito comum. Tá auxiliando a cirurgia, por exemplo, precisa abrir a porta, abre a porta, né, com a luva. Você acabou de pegar micro-organismos, acabou de aumentar o risco, a probabilidade de levar micro-organismos que veio da boca do paciente para a área externa, para maçanetas, para portas, para telefones, bem como também aumenta o risco e a chance de contaminação de bactérias advindas desses materiais, desses locais, maçanetas e portas, né? Aumenta essa probabilidade de transmitir micro-organismos dessas regiões para a boca do paciente. Então, é algo muito sério, que por mais que nós não estejamos vendo, a gente não consegue enxergar a olho nu, mas é tudo microscópico, mas está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. O máximo de cuidado nós devemos ter. O uso de luvas não substitui a higienização das mãos, já adiantei isso lá no início, né? Que não adianta, não vou lavar as mãos porque eu já vou usar as luvas. Não. Quanto mais a gente tiver os cuidados de higienização, de limpeza, mais a gente diminui o risco de infecção cruzada, mais a gente diminui o risco de transmissão de micro-organismos, patógenos ou não. Então, sempre lavar as mãos antes de qualquer procedimento e logo em seguida utilizar as luvas. Observar a técnica correta de remoção das luvas para evitar a contaminação das mãos. Então, também tem isso. Existe uma técnica ideal para a gente remover as luvas. Para mostrar isso a vocês, eu vou estar disponibilizando um vídeo, um link, para vocês visualizarem como é que seria essa remoção correta das luvas, tá? Então, primeiro a gente remove a luva, puxa primeiro pelo lado externo do punho, com os dedos da mão oposta, segura a luva removida com a mão enluvada. Falando é um pouco complicado de compreender, mais visual mesmo, por isso eu vou estar disponibilizando o link, mas até isso nós precisamos ter cuidado e atenção, até na remoção da luva. Então, cada etapa exige uma atenção, e se a gente vacila em qualquer etapa, é como se tudo que a gente fizesse foi por água abaixo, por isso tem que seguir à risca todas as etapas de biossegurança. Tocar a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador posto sem luvas e retirar a outra luva. Aqui continua sendo a etapa da remoção das luvas. E descartar as luvas em lixeira apropriada. Então, descarte de luvas não é em lixo comum, mas sim no lixo apropriado, né, que é o lixo infectante. No consultório odontológico, nós temos dois tipos de lixo. O lixo comum, no qual se joga papel, embalagem, nada que esteja contaminado. E o lixo infectante, que a gente consegue diferenciar com a cor do saco, é o lixo que devemos jogar as luvas, porque ela, teoricamente, ela está contaminada. Então, o lixo comum, normalmente, ele vem com um saco preto para diferenciar. E pode vir também uma identificação, né? Pode se colar em cima do balde do lixo, né? Imprimir um papel e colocar lixo comum e lixo infectante. Mas, basicamente, a gente diferencia com a cor do saco. O saco preto é para lixo comum e para o lixo infectante, geralmente, é o saco branco. Observar a técnica correta... aqui já falei. E observações importantes. O que é que nós precisamos também ter como hábitos, né, para impedir com que micro-organismos sejam disseminados, para nós
termos o máximo de cuidado possível, para termos, né, o máximo de biossegurança no nosso consultório, no nosso ambiente de trabalho. Manter sempre as unhas naturais, limpas e curtas. Então, quem gosta de unha grande, quem gosta, eu acho super bonito também, né, unha grande, unha de... Tá na moda agora, né, aquelas unhas de... Eu esqueci o nome, mas aquelas unhas que nós fazemos alongamento, né? Que não é mais unha postiça, agora é mais dá uma aparência mais natural. Mas, gente, isso é muito sério. Unha é um grande habitat de micro-organismo. É um local bem susceptível para a colonização de bactérias, né, de fungos até, principalmente as pessoas que têm unhas grandes e não faz a higienização correta das unhas. Então, o ideal é para aquele que é profissional da área de saúde manter as unhas sempre suas, naturais, nada de colocar unha postiça ou alongamento, até porque quando a gente tem essas unhas muito grandes e vai fazer o uso das luvas, tá mais susceptível a ficar rasgando a luva, né? Então, até mesmo no procedimento, no momento de auxiliar uma cirurgia, de fazer qualquer procedimento, existe o risco da unha que está ali dentro da luva acabar rasgando a luva e permitindo um contato da sua pele, da sua unha, né, do seu dedo com algum produto do paciente, né, com, enfim, uma saliva, um sangue, né? Então, o ideal seria manter unhas limpas, unhas naturais e sempre curtas, as mais curtas possíveis. Como eu falei, não utilizar unhas postiças quando entrar em contato direto com o paciente, evitar o uso também de esmalte nas unhas, evitar utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir o paciente. Assistir o paciente diz respeito a atendê-lo, né? Com esse significado, atender, auxiliar aquele procedimento. Então, se a gente, para fazer a higienização das mãos, precisamos tirar os anéis, as pulseiras e qualquer tipo de adorno, né, relógio, não tem porquê, na hora que for utilizar, fazer um procedimento com luvas, estar com esses adornos, né? Aplicar creme hidratante nas mãos, uso individual, diariamente para evitar ressecamento da pele. Aqui é uma dica, porque o uso das luvas constante, ela acaba causando ressecamento, né? Então, é importante também a gente utilizar creme hidratante. Vamos falar um pouco sobre EPIs. O que são EPIs? Equipamento de proteção individual, conforme a norma regulamentadora número 6, NR6, do Ministério do Trabalho e Emprego, define como sendo todo dispositivo ou produto de uso individual. É importante destacar, é uso individual e não compartilhado, certo? Utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. São os responsáveis pela proteção e integridade do indivíduo, com o intuito também de minimizar os riscos ambientais do ambiente de trabalho e promover a saúde, bem-estar e evitar os acidentes e doenças ocupacionais. Então, veja bem como é de extrema importância a utilização dos EPIs no ambiente de trabalho, porque você evita que todos esses problemas, né, venham a acontecer. Você minimiza o risco do ambiente de trabalho, promove saúde, bem-estar, evita com que acidentes e doenças ocupacionais venham a ser instaladas dentro do ambiente de trabalho. Então, é extremamente importante a utilização de todo o EPI. Não é um somente, a gente vai ver quais são esses equipamentos que fazem parte, né, de todo esse EPI. E vamos ver que não adianta usar um ou dois se não estiver com todo o equipamento completo. Acredito que não seja muita novidade, mas vou reforçar para vocês. Os EPIs mais utilizados, certo? Temos o gorro, nada mais é do que a touca, máscara, óculos de proteção. Veja bem como é o óculos de proteção. Ah, professora, eu uso óculos de grau. Como é que faz? Será que o meu óculos de grau ele já serve como óculos de proteção? Eu, particularmente, apesar de muitas pessoas defenderem que o óculos de grau já serve como óculos de proteção, eu, particularmente, não defendo essa ideia, porque o óculos de proteção, gente, ele é feito
exatamente para proteger os olhos, certo? O óculos de grau não é feito para isso, é feito para a gente enxergar melhor, para quem tem problemas mesmo visuais. Então, veja a diferença. Um óculos de proteção, ele é aquele óculos que protege em cima, embaixo e dos lados. Então, ninguém, pelo menos eu nunca vi ninguém usar óculos de grau desse modelo, certo? Que protege até a parte externa aqui dos olhos, que ele vai protegendo toda a região ocular. Então, um óculos de grau, ele, na minha opinião, ele não atende muito bem, né, a essa nossa necessidade de estarmos bem protegidos. Existem os óculos de proteção que são maiores para aquelas pessoas que usam óculos de grau, para colocar o óculos de proteção sobre o óculos de grau. Aí sim, ok, porque também ninguém vai poder tirar o seu óculos de grau e usar o óculos de proteção, já que só enxerga de óculos. Então, o ideal é a gente comprar um óculos de proteção maior, que venha envolver o óculos de grau, tá? O avental, que pode ser um avental cirúrgico, mostrado aqui nessa imagem, né? Um material parecido com o de came, mas não é came, se chama material cirúrgico, ou se chama avental cirúrgico. Esse avental, ele geralmente é utilizado mais em ambiente hospitalar, no sentido de quando for entrar em um procedimento cirúrgico, até mesmo na clínica, né? Quem vai trabalhar, quem trabalha muito com bucomaxilo, ou dentistas que fazem muitas cirurgias, sobre o pijama cirúrgico ou sobre o jaleco, tem que vir esse avental cirúrgico, tá? O jaleco também faz parte do EPI, certo? O jaleco mesmo de pano, de algodão, que usa no dia a dia. Luva e o sapato mais indicado é esse sapato aqui. Muitas enfermeiras ou técnicos de enfermagem usam esse sapato, porque além dele ser branco, que é uma cor ideal para quem trabalha em ambiente hospitalar, em clínica odontológica, porque qualquer resquício, né, qualquer sujidade que venha a cair sobre o sapato, a gente consegue visualizar. Se vier um líquido, sangue, a gente consegue detectar logo. E também pelo seu formato, né? Pelo fato dele cobrir todo o peito do pé. Eu gosto muito de sapatilha, uso muito sapatilha. É o ideal usar sapatilha? Não é, porque a sapatilha ela cobre apenas os dedos, mas o peito do pé ele fica todo pro lado de fora. Então, Deus livre guarde um instrumental cair e ir diretamente no peito do pé. Se tivesse de sapato totalmente fechado, como esse que cobrisse todo o pé, né, o risco de perfurar ia ser bem menor. Talvez até nem conseguisse perfurar. Mas usando sapatilha, o peito do pé está todo descoberto. Então, praticamente não adianta nada. O ideal é um sapato, pode ser um tênis todo fechado, pode ser esse tipo de sapato também muito utilizado na área da enfermagem, técnicos de enfermagem. E nós temos também o Propé, não está escrito aqui, mas é esse, como se fosse uma touca, parece mesmo uma touca, né? Só que para colocar no pé, né? Se chama Propé, e aí você consegue cobrir mais essa região e impedir também com que micro-organismos, né, do chão, da rua, venham adentrar na sala, no consultório odontológico, na sala da cirurgia. Então, o Propé também é extremamente importante. Gorro, máscara, óculos de proteção, avental impermeável, luva grossa e sapato impermeável. Esse também são os materiais, são o EPI utilizados para o momento da esterilização, né? Para o processamento de artigos, para a esterilização, a lavagem dos materiais. Como eu tinha falado, a luva ela é totalmente diferente a luva do procedimento é totalmente diferente da luva em que se vai lavar os instrumentais. Basicamente, para você auxiliar um procedimento, auxiliar o dentista, você vai utilizar o mesmo equipamento de proteção
que você for lavar, quando você for lavar e esterilizar os materiais. Porque até na esterilização, na lavagem dos instrumentais, nós precisamos também estar totalmente equipados. Porque o mesmo risco que tem de uma contaminação, de uma perfuração, de uma gotícula sair da boca do paciente para os nossos olhos, né, na hora do procedimento, o mesmo risco existe no momento da lavagem, porque todo instrumental está ali contaminado, está com saliva de paciente, está com sangue, então o risco não diminui em nada, o risco ele é o mesmo. Por isso que na hora da lavagem, na hora de empacotar os instrumentais e esterilizar, eu preciso também estar toda equipada, com gorro, com máscara, com óculos de proteção, com avental impermeável. Sapato impermeável, a única coisa que vai mudar é a luva. Nesse momento da lavagem, como eu tinha falado, a luva é uma luva grossa. E descontaminação. O que é a descontaminação? Ela deve ser feita ao término de cada atendimento em superfícies lisas, como bancada, cadeira do paciente, refletor, canetas de alta e baixa rotação. Antes da entrada do próximo paciente, é imprescindível a colocação de barreiras físicas onde o cirurgião dentista irá pegar com as luvas. Então, a descontaminação nada mais é do que, já falamos isso anteriormente, a utilização do álcool 70, que é a substância, o líquido mais utilizado, né, para a descontaminação de bancadas, descontaminação da mesa. Depois que a gente remove o instrumental sujo, leva para a sala de esterilização, a gente precisa higienizar a mesa que está acoplada à cadeira odontológica, precisamos higienizar a parte do refletor, enfim, tudo precisa ser descontaminado, né, e utilizamos mais o álcool A70 para isso. Desinfecção dos instrumentais odontológicos. Os instrumentais contaminados devem passar pelo processo de descontaminação e lavagem antes de serem esterilizados. Então, nós vamos aprender agora o processo de esterilização. Já mostrei, já expliquei até a vocês um pouquinho na nossa primeira matéria, que em ADM odontológico, né? Administração odontológica, já mostrei a vocês como é que funciona mais ou menos uma esterilização, como é que funciona uma lavagem de instrumental, mas aqui nessa matéria de biossegurança nós vamos reforçar e aprender mais ainda sobre isso. Então, antes de levar os materiais para serem esterilizados, eles precisam ser passados por um processo prévio de descontaminação, como uma imersão prévia no produto, que nós já conversamos também, que é o glutaraldeído, logo em seguida a lavagem, né, com escovinha de todos os instrumentais, logo em seguida a secagem, embalar no grau cirúrgico e colocar na autoclave para esterilizar. Vamos ver mais adiante. A desinfecção prévia à lavagem do material deve ser feita com agente químico adequado, observando-se o tempo de imersão e a diluição da solução preconizada pelo fabricante. Como eu falei, praticamente utilizamos o glutaraldeído. E para cada fabricante existe uma recomendação, se dilui em água, se não dilui, quanto tempo a gente pode deixar submerso aquele instrumental, 10, 15, 20 minutos, se a cada instrumental a gente precisa trocar ou não esse glutaraldeído, tudo isso vai ter na recomendação do fabricante. Claro, como sempre, observar a data da validade do produto, porque senão não adianta utilizar algo fora da validade, vai perder sua eficácia, e sempre ler o rótulo do produto antes. Então, gente, essa parte é bom enfatizar, parece ser besteira, mas não é, porque quem vai estar comandando, quem vai estar na linha de frente nessa etapa de esterilização, de lavagem dos materiais, quem tem que estar muito mais atento do que o dono da clínica ou cirurgião dentista, isso não, claro que isso não isenta ele da obrigação dele estar acompanhando todo esse processo, mas quem vai estar mais de frente é o auxiliar ou técnico em saúde bucal, que vai estar em contato todos os dias nesse processo de lavagem, esterilização, secagem. Então, ele tem que ter mais atenção em relação ao tipo de produto que está usando, né? Saber o que está fazendo, como é que eu vou fazer algo sem antes ler, sem antes saber como é que manuseia, como é que usa aquele determinado produto. Então, é importante ver a questão da validade, ler o rótulo, como é que funciona. É você o responsável, né, por essa etapa. Limpeza. A limpeza dos instrumentais e materiais é a remoção da sujidade.
a fim de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e outros contaminantes, garantindo assim a manutenção da vida útil do instrumento. O procedimento de limpeza é realizado manualmente por meio da ação física aplicada sobre a superfície do instrumento. Para isso, podem ser utilizados o quê? Escova de cerdas macias e cabo longo, escova de aço para as brocas, escova para limpeza de lumen, pia com cuba profunda, torneira com jato direcionável, detergente, que é aquele detergente enzimático, e água corrente. Então, o que é o detergente enzimático, né? Ele é preparado à base de enzimas, é aquele líquido, né, que pode ser o glúten ou pode ser o detergente enzimático, ele vai ser despejado em uma bacia e nessa bacia é que a gente vai emergir, a gente vai colocar todo um instrumental contaminado antes de realizar qualquer coisa, antes de passar escova, antes de lavar em água corrente. A primeira coisa que nós fazemos é colocar todo o instrumental utilizado, que foi na boca do paciente, colocar dentro dessa bacia com detergente enzimático. Então, ele é uma substância, né? É um líquido preparado à base de enzimas. Ele tem um pH neutro. Quando fala do pH, ele diz respeito à questão da acidez. Se o pH ele for mais baixo, ele é muito ácido. Se o pH for acima de 7, né, de 7 para cima, ele é alcalino. Mas quando nós temos um pH neutro, é quando ele está ali naquela faixa de 6, 7, é um pH neutro. Atua na degradação do sangue e restos mucosos e impede a proliferação de fungos e bactérias. Agora, ressaltando que o detergente enzimático, ele não é desinfetante, não é uma substância para limpar, né, bancadas, para limpar nada externo, é apenas um líquido que fica na cuba e nós colocamos esse líquido, esse detergente enzimático que vai degradar o sangue, os restos mucosos, vai impedir, né, vai estagnar ali a proliferação de fungos e bactérias, é como se estagnasse mesmo esses micro-organismos e impedisse com que eles proliferassem, com que eles aumentassem. Como é que nós usamos detergente enzimático? A depender, o fabricante mistura 3 ml a 5 ml do produto para cada litro de água em uma cuba ou recipiente. Então, isso vai depender muito do fabricante. É por isso que é importante ler o rótulo, ver o que o fabricante recomenda. Você pode pegar 1 litro de água e diluir 3 ou 5 ml desse detergente. O refratário precisa ser um refratário largo, obviamente, para poder a gente conseguir inserir todo o instrumental. Em seguida, passar os instrumentais na água para tirar o excesso de detritos e despeja-se na cuba. É importante que... então você pode tanto lavar um instrumental, passar uma água antes e depois colocar nessa cuba com detergente enzimático, mas eu particularmente eu aprendi na faculdade e prefiro passar dessa forma para vocês, em colocar o instrumental, mesmo sujo, contaminado, diretamente, né, no detergente e depois que tira do detergente, lavar ele em água corrente. É importante que as secreções não estejam secas ou não será possível fazer a limpeza com detergente enzimático, portanto, não deixar o objeto muito tempo sem higienização. Não é recomendado, assim que utilizar nenhum instrumental, a gente deixar lá parado, porque o sangue ele coagula muito rápido, muito fácil ele endurecer no instrumental, e isso torna mais difícil a remoção desse sangue coagulado. Então, o ideal seria, assim que terminar o procedimento, a gente levar diretamente para a sala de esterilização e colocar dentro desse líquido que ele vai amolecendo, né? O sangue vai retirando logo, impedindo a proliferação de micro-organismos. Então, nada de deixar os instrumentais muito tempo sem higienizar. Como é que nós usamos detergente, né? Os instrumentais devem ficar imersos na solução enzimática em um recipiente plástico ou cubo ultrassônica por um período que varia também de acordo com o fabricante.
Após repousarem, retirar e esfregar com uma escova de dentes ou de roupa, sem muita força, apenas para retirar os restos de detritos. Não utilizar buchas, isso também é fundamental, e é algo que eu vejo muitos lugares fazendo, utilizando bucha ou esponja de aço. Por que não pode? Porque elas vão criar ranhuras que vão se tornar de retenção de matéria orgânica. Então, ao invés de a gente utilizar a luva como um bom material, a luva não, a bucha, né? Com um bom material para a limpeza, a gente vai estar fazendo o contrário. A gente vai estar criando retenção, ranhuras que vão permitir a colonização de micro-organismos nessas retenções, tá? E devemos enxaguar e secar com um papel toalha ou uma compressa. Então, esse é o passo a passo. Primeiro, pega o material. Primeiro vai estar numa caixa chamada caixa de expurgo, né? É importante também ressaltar isso. Todo instrumento que foi utilizado na boca do paciente, nós colocamos numa caixa plástica, geralmente uma caixa plástica com tampa, porque a gente tira o material, o material que foi utilizado dentro da caixa plástica, né? Nada de levar com a bandeja na mão, com os materiais expostos, porque tudo isso é um risco de contaminação, um risco de cair o instrumental, o risco de furar alguém quando estiver passando, né? Então, para proteger 100%, precisa estar dentro de uma caixa plástica com tampa. Pegar essa caixa plástica e levar para a esterilização. Na sala de esterilização, vai ter uma outra caixa plástica com líquido, que é o detergente enzimático, bem preparado para receber o instrumental. Pega esses instrumentais, coloca dentro da caixa com o detergente enzimático. E aí o fabricante vai dizer, vamos supor que a marca que você vai estar utilizando recomenda 15 minutos antes de passar a água corrente, antes de lavar. Então, deixa 15 minutinhos no detergente enzimático. Depois que dos 15 minutos, nós colocamos lavamos, né, com uma água corrente, lava bem para retirar todos os resíduos. Logo em seguida, a gente passa a escova friccionando. Pode ser uma escova de dente, também pode ser aquela escovinha de lavar roupa mesmo. Então, a gente remove, lava todos os lados do instrumental, passa de novo em água corrente, coloca para secar e na secagem a gente utiliza o papel toalha ou uma compressa. Aqui. Após completa a limpeza dos instrumentais, eles devem ser cuidadosamente enxaguados em água potável e corrente. Aqui é a etapa, tá vendo? Depois que tirou do detergente enzimático, tá lavando com água corrente. E depois dessa etapa de lavar com água corrente, ele vai friccionar, né, com a escovinha, vai levar em água corrente de novo e depois vai secar com papel toalha. A secagem dos artigos tem por objetivo evitar a interferência da umidade no processo e aumentar a sua eficácia. Deve ser feita após a lavagem. Inspeção visual. Nessa etapa é verificada a eficácia do processo de limpeza e as condições de integridade do artigo. Se necessário, proceder novamente à limpeza ou substituição do artigo. O que ele está falando aqui é que logo após que a gente faz toda essa limpeza, esse processo, né, prévio à esterilização, nós podemos fazer a inspeção visual. É verificar se realmente todo o instrumental foi limpo, porque se houver ainda um resíduo de material, se houver ainda um resíduo de sangue coagulado, alguma sujidade, o interessante é voltarmos a fazer todo o processo. E descarte de lixos em locais apropriados. Foi isso que nós já tínhamos também citado um pouco antes, tá? Mas é importante frisar e mostrar para vocês o que são esses locais, né? Que nós vamos descartar o material e o que descartar em cada local. Então, primeiro, como eu tinha falado a vocês, né? O lixo comum é aquele lixo que vai estar com um saco preto, geralmente, e nós podemos jogar nele? Embalagens, né, que não estão contaminadas, papel que lavamos à mão
e enxugamos com papel absorvente. Nós vamos descartar nesse lixo. Então, tudo aquilo que não for contaminado, que não teve contato com o paciente, nós podemos descartar no lixo comum. Já o lixo infectante, esse daqui, né, ele é um saco branco, porque ele tem um local propício para descarte, né? Nós não vamos descartar como nós descartamos um lixo comum. Essa caixa, né? E nesse caso aqui é o descartaque. Ele vai coletar o material pérfuro cortante. Então, vejam bem como é interessante essa caixa, né? A gente vai descartar dentro desse orifício, tá vendo? Dentro desse buraquinho preto, todo tipo de material pérfuro cortante, tais como agulha de seringa carpule, a seringa carpule ou a seringa para anestesia, agulha da seringa descartável, fios de sutura e lâminas de bisturi. Basicamente, são esses os materiais que nós vamos descartar nessa caixa amarela, que é a caixa do pérfuro cortante. E nessa caixa do pérfuro cortante, nós temos esse traçado, tá vendo? Que a própria caixa já menciona. Então, esse tracejado aqui, essa linha tracejada, ela representa até onde é que nós podemos colocar esses materiais pérfuro cortantes. Porque também não adianta nós descartarmos no local correto, mas fazermos o uso errado, né? Porque muita gente acaba transbordando aqui essa região desse orifício, né? Acaba saindo agulha, a gente acaba visualizando, né? A agulha saindo, o fio de sutura, a lâmina de bisturi. Não adianta, porque nós vamos estar também aí colocando a nossa vida, a vida de quem vai manipular essa caixa, colocando em risco. Então, o ideal é a gente colocar esse material até esse tracejado. Passou dessa linha, tá errado. Daí para baixo. A partir do momento que chegar aqui, a gente faz o descarte dessa caixa. Embalagem para esterilização. Antes de ser esterilizado o material, ele deverá ser embalado e identificado. Nessa etapa é importante a utilização de indicadores químicos que irão avaliar a presença dos parâmetros críticos da esterilização a vapor, tempo, temperatura e presença de vapor. Esses indicadores são colocados no interior de cada pacote antes da esterilização. E após esterilizado, alteram a sua cor. Então, o que ele está dizendo aqui é que depois que a gente faz todo aquele processo, né, de lavagem do material e secagem, a gente vai colocar no grau cirúrgico, que é o saquinho propício, né, para a esterilização, que vai direto na autoclave para esterilizar. Só que, para nós sabermos se a esterilização está sendo efetiva ou não, existem alguns métodos. Nesse caso, ele falou do indicador químico, que vai realmente avaliar e ver se a esterilização ela foi eficaz. Esse indicador químico, eles são fitas e são colocados lá dentro de cada pacote antes de esterilizar. E depois do ciclo da esterilização, a cor dessa fita ela vai alterar. Então, vamos supor, geralmente a fita ela é rosinha antes de esterilizar. Significa dizer que o pacote não está estéril, o instrumental não está estéril. Depois do processo da esterilização, aquela cor muda. Se ela ficar marrom, ficar aquela cor cinza, é porque teve uma esterilização eficaz. Se não mudar de cor, é porque a autoclave está com algum defeito, a esterilização não foi eficiente. Então, o indicador, ele serve para isso. Geralmente, no grau, hoje em dia, ele já vem no próprio saco, na parte de fora, na própria embalagem, já vem essa fita, tá? E aí, esse indicador aqui, ele é isolado. A gente compra ele isolado e coloca dentro do grau de esterilização. Mas hoje, geralmente, o próprio grau já vem com essa fita do lado de fora e você já consegue fazer esse controle, né? Sem precisar colocar uma fita lá dentro. Aqui o grau, tá vendo? Que é a embalagem para esterilização. Não sei se dá para ver,
mas tem uns tracinhos rosa aqui bem na parte de cima e lá na parte de baixo também. E isso é o indicador químico, tá? Que já vem presente no grau e a gente consegue fazer esse controle, essa visualização, se realmente o instrumental ele foi esterilizado ou não. Então, para ser esterilizado em autoclave, o material rigorosamente limpo e seco deve ser acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com materiais que permitam a passagem do vapor. O mais recomendado é o papel grau cirúrgico. Esse aqui tem de vários tamanhos, várias cores também. Na verdade, tem mais da cor verde, branco e tem azul. É o que eu mais conheço. A esterilização é o processo que destrói ou elimina todas as formas de vida microbiana que estão presentes, tá? Então, é um método 100% eficaz que realmente vai eliminar qualquer tipo de micro-organismo, seja bactéria, seja vírus, seja fungos, todo tipo de vida, ele promove a destruição. Na odontologia, o processo de esterilização, o indicado é por meio da autoclave. Atente-se para as recomendações de uso do manual do equipamento fornecido pelo fabricante. Cada fabricante, assim como um produto qualquer, ele vai recomendar o uso desse equipamento, que tipo de água que usa, geralmente utiliza água destilada. Não sei se dá para vocês verem aqui um líquido, lá aqui embaixo, ó. Isso aqui é um líquido que coloca dentro dessa autoclave, é água destilada. E tá vendo o material também todo arrumadinho, não pode transbordar também de material, não pode socar material lá dentro, ele precisa ficar organizado. Tudo isso para favorecer uma boa e eficaz esterilização. A autoclave é um aparelho muito utilizado em laboratórios de pesquisa, hospitais e consultórios odontológicos para a esterilização de materiais. O processo de autoclavar consiste em manter um material contaminado em contato com o vapor de água em temperatura elevada por um período de tempo suficiente para matar todos os micro-organismos. Então, basicamente, a autoclave ela faz isso, ela eleva a temperatura daquela água, daquele que nós colocamos dentro dessa autoclave, se transforma em vapor. Esse vapor de água em uma temperatura elevada, lá num determinado período de tempo, ele vai matar todos os tipos de micro-organismos. Então, basicamente, a autoclave faz esse processo. É por conta disso que ele consegue matar, por conta desse calor elevado em forma de vapor. Normas de biossegurança. Qualidade em biossegurança avisa o homem e o seu bem-estar. Em biossegurança, a prevenção é a razão principal. Então, biossegurança, aqui deveria ter 2 S's em biossegurança, tá? A biossegurança, então, gente, na verdade, ela não é um procedimento que nós vamos realizar depois que algo acontece, depois de uma contaminação, depois de uma perfuração, depois de um acidente perfuro-cortante, não. A biossegurança, ela tem tudo a ver com prevenção, com medidas que vamos tomar antes para justamente evitar com que esses riscos venham a acontecer. A gente justamente evitar com que venha a acontecer uma contaminação, uma perfuração, E mesmo assim, tomando todos os cuidados de biossegurança, ainda não estamos totalmente isentos de algo acontecer. Mas claro que o risco, ele diminui, em 95%, vamos se dizer assim. Então, a principal razão de nós termos biossegurança no nosso trabalho, principalmente nós que estamos dentro de um ambiente 100%, inteiramente, altamente contaminado, que é o consultório odontológico, a biossegurança tem essa função de prevenção. E não pode haver dúvida na biossegurança, não existe isso de, eu acho que eu fiz certo, eu acho que eu lembrei de colocar o material correto, o produto correto, eu acho que eu limpei. Não deve existir eu acho, porque a contaminação quando vem, ela não acha, A contaminação quando vem, ela vem na certeza de querer trazer um mal, uma doença. Então, nós precisamos estar totalmente preparados e convictos e com certeza de que estamos fazendo todos os procedimentos certos. O que é que nós nunca devemos fazer, E
estão as dicas de biossegurança, tá? Para a gente evitar esses atos, essas condutas. Jamais quebrar, entortar ou reencapar agulhas. Já conversei isso com vocês várias vezes, aquelas agulhas de anestesia, tá? Porque é um material que está ali em constante risco de perfuração mesmo. Então, jamais podemos quebrar essa agulha, querer entortar ou reencapar ela com a mão. Tá? Eu já mostrei a vocês como é que a gente pode reencapar essa agulha para poder descartar na caixa de pérfuro cortante. Devemos evitar objetos na boca durante o trabalho, né? Isso aí, pelo amor de Deus, né? A gente está em um ambiente com muitos materiais contaminados, a gente jamais vai colocar um objeto na boca, sei lá, seja uma caneta, né? Porque ela pode estar contaminada, é um local que gera o tempo inteiro aerossol, o tempo inteiro o ar também vai estar contaminado e pode se aderir à superfície, se aderir a objetos que às vezes não está nem lá dentro do consultório odontológico, né? Mas está na parte da recepção, enfim, então evitar qualquer tipo de objeto na boca, nunca comer nas unidades de atendimento, isso também é extremamente anti-higiênico. Geralmente nas clínicas tem a copa, né, no qual a gente faz as nossas refeições, então nunca podemos levar comida para dentro do consultório odontológico, nem para a sala de esterilização. Devemos evitar também coçar os olhos, tá? Não atender telefones, nem abrir as portas com luvas, isso também já foi falado. Precaução com aerossóis, no qual é obrigatório o uso de máscara N95 para doenças como sarampo, varicela e tuberculose. A máscara N95 é essa máscara que está sendo a mais preconizada, principalmente nesse estado que nós estamos, né, da pandemia do coronavírus. É uma máscara que ela é muito mais eficaz do que a máscara comum, do que a máscara cirúrgica. Não usar anéis, brincos e relógios, tudo isso são materiais, né? São objetos que podem reter micro-organismos, bactérias. Nunca cumprimentar também as pessoas de luva, tá? E atenção para não contaminar objetos de escritório. Então, a aula de hoje nós vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos entrar na questão do acidente pérfuro cortante. Mas a aula de hoje vai até aqui. Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição. Bons estudos para vocês.